Nota 10, total. Total. Estou falando de Fade Out, do Ed Brubaker. Ed Brubaker e Sean Phillips. É impressionante o trabalho do Brubaker com o Sean. É impressionante como eles conseguem transportar a gente para os seus filmes, que dá para chamar exatamente isso que eles fazem. Eles fazem longas metragens. Sério. São todas grandes histórias. Aqui, em Fade Out, a gente vai acompanhar uma história ali no final dos anos de 1940, né? E eles vão nos transportar para uma Hollywood dessa época. Uma Hollywood que nessa época, tanto aqui quanto na história, né, no mundo real, era uma Hollywood, cara, extremamente caótica, cheia de melindres e permeava por um lado obscuro, extremamente obscuro da história. Eles pegam aqui um caso, né? Um caso fictício, nesse caso, né? de bastidores dessa Hollywood, que é vaidade, corrupção, né? Sexo, porque não drogas, né? Já que o mer é uma droga, né? E como isso pode ser acobertado, escondido, mascarado por uma Hollywood que parecia uma verdadeira máfia. É impressionante, né? E época assim, né? Final de Segunda Guerra Mundial, era uma época de caça às bruxas. Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram o filme do Chaplin. Tem um momento no filme que o Charles Chaplin é acusado de comunista. E várias pessoas nessa época que trabalhavam, né, tanto atores, diretores, roteiristas, maquiador, todo mundo era investigado pelo FBI, o CIA, o diabo que fosse em Hollywood, porque eles queriam descobrir os comunistas que habitavam aquele local, que não podia ter. Não podia, né? Guerra Fria, não podia ter esse povo estranho. Pois bem, a gente começa aqui acompanhando a história de um roteirista que lutou na Segunda Guerra Mundial e que após o seu retorno ele está uma estafa mental, um bloqueio. Ele não consegue mais escrever grandes histórias como ele fazia antes, né? E ele tem um relacionamento estranho com um amigo que entorna direto. São vários personagens, e isso é algo interessantíssimo. A própria história começa com o elenco dos personagens, porque esse início de história, às vezes, é um pouco cansativo. Não é cansativo, mas é um pouco complicado. Porque são vários personagens. O Brubaker decide apresentar todos esses. Eu não estou falando de apresentar aqui em elenco de personagens, não. Apresentar eles na história. E às vezes dá um baque assim. Tu fala: peraí. Quem, como e o que está acontecendo aqui? Sabe? Que porcaria é essa? Que merda é essa que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Porque são tantos personagens, todos com importância na história, que até você situar o que está acontecendo ali no outono de 1948 demora um pouquinho. Olha essa página do Sean Phillips. Esse daqui é o primeiro, segundo ele, nos extras. Tem uns extras bem legais aqui no quadrinho, que é bem, bem bom de ler, tá, gente? São um dos primeiros trabalhos dele com o Citic. E ele estava se acostumando. E olha, se o primeiro trabalho do cara é esse daqui, vou te contar, cara. O cara é extremamente fora de série. Acontece um assassinato em Hollywood. De uma jovem loira. Esse assassinato que lembra algumas teorias sobre a própria morte da Marilyn Monroe e como as coisas podem ter sido acobertadas. Eles bebem muito desse ponto macabro sobre Hollywood, né? Essas histórias, né? Do que acontece. E esse diretor, esse roteirista estava na cena do crime quando acorda, porque ele acorda depois de uma bebedeira, numa banheira,
onde encontra essa mulher. Ele foge desesperado, só que ele tem noção do que aconteceu, e no dia seguinte ele descobre que Hollywood inventou uma outra morte para aquilo que ele tinha visto. E isso mexe com a cabeça do cara, a um ponto dele virar praticamente um detetive, o próprio, quase um detetive, como o detetive que ele criou num filme aqui, sabe? É interessantíssimo. E como o Brubaker e o Sean Phillips brincam com essa Hollywood dessa época, apresentando personagens dessa época, tanto reais quanto os próprios personagens são baseados em algumas figuras do cinema americano. E daí é interessante você dar uma pesquisa rápida sobre o cenário de Hollywood, o cenário de pessoas e indústria de Hollywood, as pessoas importantes daquela época, dos anos de 1940 até os anos de 1960. Você vai reconhecer muito dos personagens aqui, uma dessas figuras importantes, né? Não só a Mary Monroe, com uma morte aqui da menina, mas outros, né? E a forma como eles encaminham esse trailer no ar, cara, o desenvolvimento de cada um deles, que como eu falei no início, pode parecer um pouco cansativo, porque é muita informação, mas ele vai desenvolvendo cada um dos personagens, desde do Charlie até o amigo dele, até o segurança do estúdio, até a secretária, a vida da secretária, a atriz substituta que vem pro lugar dessa estrela de Hollywood que faleceu. Isso tudo vai ser desenvolvido pouco a pouco. E quando você vê, cara, você tá mergulhado. Porque essa daqui você vai tentando fechar os pontos junto com o Charlie para entender o que aconteceu, cara. O que aconteceu naquela noite, como é que aquela mulher morreu. E por que da história ter sido completamente modificada, porque a morte dela foi mudada para outro tipo de morte. Porque um assassinato virou suicídio e por aí vai. É impressionante, você vai acompanhando e ele vai nos trazendo flashbacks, conforme ele, depois de apresentar todo mundo, flashbacks de momentos cruciais da história desse personagem do Charlie, que, assim, não existe, uma coisa que eu aprendi aqui com Ed Brubaker e Sean Phillips, com os seus personagens, é que não existe herói, cara. Todo mundo é muito errático. É muito, extremamente errático. Ele tem momentos de bondade, momentos de agir de forma correta, mas na grande parte das vezes, grande parte dos momentos, todos que eu li do Ed Brubaker, tirando os massa velho, né? Os personagens são todos extremamente erráticos, todos com algum desvio de caráter, todos. E você, que é mais louco, né, de ler o material do Brubaker, é que você se apaixona pelos personagens, você se apaixona pela história, e a história não é bonita, do início ao fim, não há beleza, né, beleza de situação, sabe? É impressionante como ele nos prende, como ele faz a gente ter carinho por alguém que não é nada, sabe? Nada bom, sabe? Cheio de erros, é impressionante, é muito bom. Lembra sim, Rodrigo Lourenço está falando aqui, que lembra muito Cidade Proibida, o Dave Costa também, sabe? Lembra bastante Cidade Proibida. Se vocês gostaram do filme, cara, vocês vão gostar demais. Boa referência mesmo. Lembra bastante. E assim, é uma Hollywood de merda. Uma Hollywood de merda, sabe? Todo aquele glamour daquela época. Era um glamour de merda. Talvez, muito provavelmente, a gente está vendo aí o julgamento de Johnny Depp com a ex-mulher dele, né? Hollywood continua sendo uma Hollywood de merda. Várias coisas acontecem que a gente não tem a menor ideia. Eles vivem naquele lugar mágico, né? Aquele letreiro gigantesco que acontece ali embaixo, cara. É tipo o pessoal quando vai para
para Las Vegas, que fala o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece com esses caras, com essa galera de Hollywood, fica em Hollywood. Então, é muito raro a gente ter casos como esse do Johnny Depp com a Amber, porque eles varrem para debaixo do tapete. A gente não costuma ter contato, as coisas são mudadas, as histórias são mudadas. Tudo que eles fazem, constrói, é mudado. E é impressionante aqui. Fade Out. E assim, leiam os extras, porque o Brubaker tem um relacionamento muito forte com o cinema americano. E ele explica um pouquinho disso nos extras. E ó, a revista é pesada. Eu tô falando com vocês, estou segurando com uma mão. A revista é bem pesada, tá doendo o braço aqui. Leiam, porque Fade Out é muito bom. É um catatal. Deixa eu entrar aqui na Amazon. Tem um catatal de 400 páginas. 400 páginas, cara. É muita coisa, mas vale a pena. Baita quadrinho, é uma daquelas leituras que você vai sentar de tarde e vai até de noite lendo, sem largar. Muito boa, muito boa. Os bastidores de Hollywood, de uma época de ouro de Hollywood, onde o ouro, na verdade, estava mais para ferro enferrujado, cara. E esse julgamento de John Depp com a Amber mostra um pouquinho de como Hollywood continua sendo aquela Hollywood, cara. E a gente que ainda fica idolatrando os atores e tal, mas as coisas ainda estão ali acontecendo e a gente só descobre quando dá uma merdalhau desse daí, igual o do Johnny Depp. Leiam Fade Out, porque o Brubaker é um daqueles roteiristas que conseguem te segurar do início ao fim, e não à toa a editora Mino pegou esse catálogo gigantesco desses caras e vai publicar tudo. O próximo é Criminal, se não me engano. Vale a leitura. Vale demais. Tudo que esses caras fazem, Brubaker e Sean Phillips, vale a leitura. Eles são fenomenais. Fenomenal. Lembrando mais uma vez, se você chegou aqui até agora, pô, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ainda não deixou o like? Deixa o like, ajuda, tem isso. 20 pessoas assistindo. Não sei onde é que vocês estão, se está todo mundo aqui, se tem gente lá no Instagram. Se está no Instagram, venha pro YouTube, né? Venha assistir. Tem gente lá na roxinha, se estiver na roxinha, deixa o like, vem pro YouTube também, dá like, compartilha com os amigos. Fala, ó, tem um maluco aí, tal de Cassiano, que ele dá umas resenhazinhas de quadrinhos aí. Cara é legal. O cara é maneiro. Se ele vai gostar ou não, deixa o cara achar se ele vai gostar ou não. Mas você pode falar que eu sou legal. Ou também pode falar que eu não sou legal. Não sei, depende de você. Mas compartilha com os amigos, curta, deixa o like, faça o que quiser, compre com o link aqui embaixo para ajudar o canal. Ajude.